A vida não é moldada apenas por grandes decisões, mas principalmente pelos gestos repetidos, silenciosos, quase invisíveis que realizamos todos os dias. Marco Aurélio escreveu: "A vida de cada homem é o que seus pensamentos fazem dela." Essa frase nos revela um segredo profundo. Não são os acontecimentos externos que determinam nossa trajetória, mas a qualidade do que cultivamos dentro de nós, repetidamente. Nossos hábitos são as sementes de nosso destino. Os estoicos nunca se limitaram a escrever belas teorias. Suas reflexões eram, antes de tudo, práticas vividas. Eles sabiam que a filosofia só faz sentido quando desce ao cotidiano, quando se tem escolhas diárias, quando passa da mente ao gesto. É nos hábitos que a teoria se transforma em vida. Pequenas ações, feitas com consistência, são capazes de mover montanhas. Epicteto nos lembra: "Não é o que nos acontece, mas como respondemos ao que nos acontece que importa." Esse ensinamento é a base para compreender os hábitos estoicos. Cada prática diária não é apenas uma ação mecânica, mas um treinamento da alma, um ensaio repetido de como responder ao mundo com firmeza, clareza e serenidade. Habituar-se a discernir, a refletir, a controlar os impulsos, a agradecer. Tudo isso não é detalhe, mas treino silencioso para a vida inteira. Podemos imaginar a vida como um pedaço de argila úmida. Não importa quão informe pareça, ela está sempre sendo moldada. E os hábitos são as mãos invisíveis que dão forma a essa argila. Um hábito pode afundar a superfície, criar uma rachadura, distorcer a figura. Outro hábito pode suavizar, alinhar, erguer uma estrutura bela e firme. No fim, o que seremos não será resultado do acaso, mas daquilo que repetimos. Ao longo de um hábito cultivado com constância pode transformar um destino inteiro. Não é mágica, é disciplina, não é pressa, é constância. A vida não pede milagres, mas pequenas fidelidades diárias. E cada gesto, cada repetição, cada decisão aparentemente simples vai se acumulando até se tornar força. Assim, os hábitos não apenas moldam dias, mas constroem vidas. E é nesse caminho que o estoicismo nos convida a caminhar. Na prática cotidiana que faz nascer, ainda este ano, uma vida mais clara, mais forte e mais serena. Hábito 1. Praticar a distinção do que está e não está sob controle. A base do estoicismo repousa sobre uma pergunta simples, mas poderosa: o que está em minhas mãos e o que não está? Grande parte do sofrimento humano nasce quando confundimos essa fronteira. Desejamos controlar a opinião alheia, os resultados futuros, as circunstâncias externas. E ao perceber que não temos esse poder, nos sentimos esmagados pela frustração. Mas Epicteto nos lembra que a liberdade começa quando paramos de lutar contra aquilo que não depende de nós. Quando aprendemos a separar o que é nosso do que pertence ao mundo, uma clareza nasce. Percebemos que nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas escolhas são o campo onde podemos agir com firmeza. Já as palavras dos outros, as forças do destino, as circunstâncias que escapam ao nosso domínio, tudo isso precisa ser recebido com serenidade, não como indiferença, mas como reconhecimento da ordem natural da vida. Esse hábito, quando cultivado diariamente, muda a forma como respondemos ao mundo. Ao fim de cada dia, reservar alguns minutos para listar o que estava sob nosso controle e o que não estava é um exercício simples, mas transformador. Com o tempo, essa prática reduz a ansiedade, porque não desperdiçamos energia tentando mudar o imutável. Ela aumenta a clareza, porque passamos a investir nossa força apenas no que podemos realmente transformar. É como remar em um barco. Se gastamos energia tentando mover o vento, apenas nos cansamos. Mas se seguramos os remos e direcionamos o barco, ainda que contra a corrente, conseguimos avançar. Assim é a vida. Não escolhemos as tempestades, mas escolhemos como conduzir nossas velas. Esse discernimento, praticado dia após dia, se torna um hábito de poder silencioso, porque quando a mente entende a diferença entre o que não depende de nós, o coração encontra paz. E essa paz é a verdadeira fortaleza estoica. Hábito 2. Escrever um diário de reflexão. Marco Aurélio não escreveu suas meditações para o mundo, mas para si mesmo. Eram anotações íntimas, diálogos silenciosos, lembretes de como queria viver.
Esse gesto simples, o de colocar pensamentos no papel, é um dos hábitos mais poderosos que podemos herdar dos estoicos. Porque escrever não é apenas registrar, é organizar a mente, iluminar emoções, dar forma ao que parecia confuso. A escrita funciona como muitas vezes carregamos dentro de nós preocupações, culpas e desejos difusos que parecem enormes. Mas, quando os colocamos no papel, eles se revelam em sua verdadeira dimensão. O que parecia montanha se mostra colina. O que parecia impossível ganha contornos de solução. A mente, antes agitada, encontra ritmo. A neurociência confirma essa prática antiga. Escrever reduz a ruminação mental, aquele ciclo de pensamentos repetitivos que consome energia e nos prende. Ao externalizar as ideias, o cérebro libera espaço. É como esvaziar uma gaveta cheia para reorganizar o que realmente importa. Com o tempo, o diário se torna não apenas um registro, mas um mapa de crescimento. Esse hábito não exige longos textos ou palavras elaboradas. Bastam algumas linhas ao final do dia. Um pensamento que incomodou, uma escolha feita com sabedoria, um erro que merece atenção. O diário não julga, não exige perfeição. Ele apenas guarda e devolve clareza. Podemos imaginar essa prática como varrer o chão de uma casa. A poeira, se não removida, acumula-se até sufocar o ambiente. Escrever é varrer a mente diariamente, permitindo que ela permaneça leve e respirável. Ao cultivar esse hábito, cada dia se torna também uma oportunidade de... E como Marco Aurélio, descobrimos que a escrita silenciosa é, na verdade, uma forma de diálogo profundo com a alma. Hábito 3. Treinar o silêncio diário. Vivemos cercados de ruídos. Não apenas os sons das ruas, das máquinas, das vozes, mas os ruídos invisíveis que invadem a mente. Notificações constantes, opiniões alheias, comparações incessantes. Esse excesso de estímulos não apenas ocupa espaço, ele rouba clareza. O silêncio, nesse contexto, não é ausência, é presença. É o espaço fértil onde a alma respira e se fortalece. Sêneca, com sua lucidez, nos lembra: nada é nosso, exceto o tempo. E é justamente no silêncio que recuperamos o tempo que o ruído nos rouba. 10 minutos de quietude consciente, em meio ao turbilhão de um dia, podem se tornar o ponto de equilíbrio que realinha todo o restante. O silêncio é mais do que descanso. É treinamento da mente para suportar o mundo sem se perder nele. Os estoicos compreendiam que a virtude floresce quando há espaço interno para discernimento. E esse espaço não nasce no meio da agitação, mas no recolhimento. O silêncio permite que a mente desacelere, que os pensamentos se assentem como poeira em água parada, revelando o fundo com clareza. O que parecia confuso se organiza, o que parecia impossível se mostra sob nova luz. Esse hábito, quando cultivado, transforma o dia. Ao sentar-se em silêncio, mesmo por poucos minutos, a pessoa começa a perceber o fluxo interno de pensamentos e aprende a não ser arrastada por eles. Descobre que pode observar sem se identificar, acolher sem se perder, respirar sem ser escrava da pressa. Podemos imaginar o silêncio como o intervalo entre notas musicais. Sem ele, a melodia se tornaria ruído. É o espaço vazio que dá sentido ao som. Da mesma forma, o silêncio dá forma à vida. Ao praticá-lo diariamente, mesmo em pequenos rituais, recuperamos não apenas paz, mas também a capacidade de viver com presença. E no fim, entendemos que o silêncio não é ausência de vida, mas o terreno onde a vida se torna mais plena. Hábito 4. Antecipar desafios com a premeditatio malorum. A vida nunca se apresenta de forma estável e previsível. Sempre haverá atrasos, críticas, imprevistos, perdas. O erro comum é esperar que tudo siga de acordo com nossos desejos e, diante do primeiro obstáculo, sentir-se esmagado. Os estoicos, porém, nos ensinaram uma prática que muda por completo a forma de lidar com a incerteza. A premeditatio malorum, ou meditação antecipada sobre os males possíveis. Essa prática não é pessimismo, é preparo. É imaginar, antes que aconteça, as dificuldades que podem surgir, para que não nos encontrem desprevenidos. Marco Aurélio, em suas reflexões, se lembrava a cada manhã de que encontraria pessoas ingratas, arrogantes ou injustas. Epicteto aconselhava a se preparar para perdas e obstáculos, não como exercício de medo,
mas como fortalecimento da mente. Quando visualizamos os possíveis contratempos, um atraso em uma reunião, uma crítica recebida sem tato, uma falha em um projeto, já não somos tomados pelo choque da surpresa. O impacto emocional é suavizado e a resposta se torna mais racional. Em vez de reagir com raiva ou desespero, passamos a responder com serenidade e clareza. Podemos imaginar a vida como uma viagem por mar. Quem nunca espera tempestades é surpreendido pelo primeiro vento forte e perde o controle do barco. Mas quem já antecipa as ondas treina suas mãos para ajustar as velas e fortalecer o leme. Assim também é a mente estoica. Não espera calmarias eternas, mas se prepara para navegar em meio às tormentas. Esse hábito, repetido diariamente, cria uma alma firme. Em vez de viver na ilusão de que tudo dará certo, aprendemos a viver na certeza de que, mesmo quando tudo der errado, ainda poderemos nos manter de pé. Porque a Premeditatio Malorum não é previsão de fracasso, mas treino de resiliência. É o exercício de construir, dentro de si, uma fortaleza que nenhum imprevisto pode derrubar. Hábito 5. Revisar diariamente suas ações. A noite cai, e com ela vem o silêncio natural do dia que se encerra. É nesse momento que os estoicos encontravam uma oportunidade preciosa. Olhar para trás, não para se punir, mas para aprender. Sêneca nos conta que praticava uma revisão noturna, perguntando a si mesmo: agiste de acordo com teus valores? Onde falhaste? Onde podes melhorar? Essa prática simples transforma cada dia em escola. Revisar as próprias ações é como acender uma lanterna no escuro da memória. À luz desse olhar, nossos erros deixam de ser monstros escondidos e se tornam mestres. O orgulho desnecessário dá lugar à humildade. A culpa improdutiva dá lugar à correção. A vida deixa de ser vivida de modo automático, porque cada gesto é trazido à consciência. Esse hábito gera consistência moral. Quem se observa diariamente, mesmo em detalhes pequenos, constrói aos poucos uma disciplina sólida. Não se trata de buscar perfeição, mas de cultivar alinhamento. Como um músico que afina seu instrumento todos os dias, o estoico afina a alma para que esteja pronta quando a vida exigir resiliência. A neurociência mostra que a reflexão consciente reorganiza as conexões cerebrais. Ao revisitar decisões, criamos padrões mais claros, fortalecemos a memória emocional e ampliamos nossa capacidade de autocontrole. Cada revisão é, portanto, um treino da mente, que aprende a reconhecer e corrigir desvios antes que se tornem hábitos nocivos. Podemos imaginar essa prática como um jardineiro que, ao final do dia, observa seu campo. Ele identifica ervas daninhas, percebe onde a terra precisa de mais cuidado, reconhece onde as plantas florescem melhor. Assim também é conosco. Ao revisar nossas ações, não julgamos a vida com dureza, mas cultivamos nela aquilo que pode dar frutos mais fortes amanhã. Revisar diariamente não é perda de tempo, mas ganho de clareza. É transformar a experiência em sabedoria, o erro em lição, a rotina em caminho consciente. E esse hábito, repetido noite após noite, faz com que cada amanhecer traga não apenas novas chances, mas também uma alma mais preparada para vivê-las. Hábito 6. Praticar a gratidão estoica, com consciência. Muitas vezes confundimos gratidão com uma lista apressada de coisas boas. Mas, para os estoicos, a gratidão não era um clichê, era uma disciplina profunda da alma. Marco Aurélio advertia: não desperdice o que tens desejando o que não tens. A gratidão verdadeira não consiste em contar posses, mas em reconhecer o valor daquilo que já está presente, especialmente o que depende de nós e está sob nosso controle. Esse hábito nos liberta da insatisfação constante. Quando nos acostumamos a olhar para fora, sempre desejando o que ainda falta, caímos no ciclo do vazio, no qual nada é suficiente. Mas ao voltar os olhos para o que já temos, saúde, um gesto de bondade, a chance de aprender, até mesmo a simples oportunidade de estar vivo, criamos dentro de nós uma fortaleza contra a angústia do desejo infinito. A neurociência mostra que a prática consciente da gratidão modifica o cérebro. Regiões ligadas ao bem-estar e à satisfação são ativadas, reduzindo o impacto da ansiedade e fortalecendo nossa resiliência emocional. Não é mágica, é treino. Cada agradecimento consciente molda a mente para perceber abundância onde antes só havia falta.
Esse exercício pode ser simples. Ao final do dia, escolher 3 coisas pelas quais agradecer. Não coisas grandiosas, mas elementos reais, concretos, muitas vezes esquecidos. Agradecer por ter conseguido manter a calma em um momento difícil, por ter aprendido com um erro, por ter cumprido uma pequena disciplina. A gratidão estoica não foge da realidade, mas a ilumina. Podemos imaginar esse hábito como a prática de abrir as cortinas de uma janela pela manhã. O sol já estava lá fora, mas sem abrir a cortina, permanecemos no escuro. A gratidão é esse gesto de abrir espaço para a luz. E quando repetido dia após dia, transforma a forma como vemos o mundo. Assim, a gratidão estoica não é romantizar a vida, mas enxergar sua essência. Não é negar a dor, mas reconhecer a riqueza que existe mesmo no meio dela. É, em última instância, aprender que a liberdade começa quando paramos de desejar tudo e passamos a valorizar o que já está ao alcance das nossas mãos. Hábito 7. Moderar desejos e excessos. A mente que se deixa governar por desejos desmedidos jamais encontra descanso. Os estoicos compreendiam que a abundância externa, quando não é acompanhada de medida, se torna prisão. Cleanto de Assos defendia que viver com pouco fortalece a alma, porque a simplicidade não é perda, mas liberdade. A verdadeira riqueza não está mais em reduzir aquilo que nos escraviza. Excessos não aparecem apenas no consumo material. Eles surgem nos hábitos de alimentação, na busca incessante por novidades, na dependência de elogios, no uso compulsivo das redes sociais. Cada vez que nos entregamos sem medida, perdemos autonomia. Tornamo-nos súditos de coisas que deveriam ser apenas instrumentos. A disciplina estoica consiste em retomar o governo da própria vida, escolhendo não ser escravo do que não é essencial. Ao reduzir excessos, não estamos nos punindo, mas nos libertando. Comer menos do que o impulso pede, usar menos tempo do que o vício exige, gastar menos do que a cobiça deseja. Esses gestos pequenos se somam em força interior. Descobrimos, assim, que precisamos de muito menos do que imaginávamos para viver bem. Esse hábito também ressoa na neurociência. O cérebro busca constantemente a dopamina do prazer imediato. Mas quando aprendemos a moderar, criamos espaço para a satisfação mais profunda e duradoura, aquela que nasce da virtude, da disciplina, da clareza. A moderação não elimina a alegria, pelo contrário, amplia a capacidade de experimentá-la com autenticidade. Podemos imaginar esse princípio como carregar uma longa caminhada. Cada objeto desnecessário, cada peso supérfluo, torna a jornada mais difícil. Ao aliviar a carga, o corpo respira, os passos ganham leveza, e a paisagem se torna mais visível. Da mesma forma, ao moderar os desejos e reduzir os excessos, caminhamos mais livres. Esse hábito, repetido com consciência, nos ensina que a verdadeira abundância não está no que se acumula, mas no que se solta. E que a alma disciplinada encontra mais prazer na liberdade de viver com simplicidade do que no aprisionamento de satisfazer cada impulso passageiro. Hábito 8. Treinar a disciplina corporal. Para os estoicos, o corpo não era um inimigo da alma, mas um aliado necessário. Musônio Rufo ensinava que o treinamento físico fazia parte do cultivo da virtude, porque uma mente forte precisa de um corpo preparado para sustentar suas decisões. A disciplina corporal, nesse sentido, não é vaidade, mas prática de fortalecimento interior. Pequenos rituais diários se tornam grandes mestres. Acordar cedo, mesmo quando o corpo pede preguiça. Praticar exercícios simples, mesmo sem vontade. Enfrentar um banho frio, ainda que o conforto chame para a água quente. Cada gesto é uma vitória silenciosa sobre os impulsos que nos tornam frágeis. O corpo treinado ensina à mente que é possível suportar o desconforto sem perder a firmeza. O mundo moderno nos acostumou ao excesso de facilidades, mas a alma estoica floresce quando o corpo é testado, quando experimenta limites e aprende que pode ir além. Assim como o ferro se fortalece no fogo, o ser humano encontra fortaleza ao submeter-se a pequenos desafios físicos diários. A neurociência confirma essa antiga sabedoria. Atividades físicas regulares não apenas fortalecem músculos, mas reconfiguram a mente,
liberando substâncias que reduzem a ansiedade e ampliam a clareza. O corpo ativo se torna campo fértil para uma mente mais calma e disciplinada. Podemos imaginar a disciplina corporal como construir os alicerces de uma casa. A mente é o andar superior, onde as ideias florescem, mas sem uma base firme, tudo desmorona ao primeiro impacto. Cuidar do corpo, portanto, não é vaidade, mas responsabilidade. Esse hábito ensina que resistir ao conforto imediato fortalece não apenas os músculos, mas também a vontade. E quando corpo e mente caminham juntos, descobrimos que a disciplina não nos limita, mas nos liberta, porque uma vida governada pela virtude começa também pela forma como usamos e treinamos nosso próprio corpo. Hábito 9. Transformar críticas em aprendizado. Poucas coisas afetam tanto o coração humano quanto as críticas. Somos tentados a tomá-las como ataques pessoais, como se cada palavra negativa fosse uma sentença contra o nosso valor. Mas os estoicos nos ensinam outro caminho. Epicteto lembrava: se alguém te ofende, lembra-te de que é sua opinião, não a tua essência. Esse ensinamento abre uma porta de liberdade. Quando acolhemos a crítica sem personalizá-la, ela deixa de ser uma ferida e se torna uma oportunidade. Em vez de perguntar, por que disseram isso de mim? Podemos perguntar, o que posso aprender com isso? Às vezes, a crítica revela algo que realmente precisa ser ajustado. Outras vezes, mostra apenas a visão distorcida do outro. Em ambos os casos, ela pode servir ao crescimento. Transformar críticas em aprendizado exige humildade e disciplina. É reconhecer que não somos perfeitos e que até palavras ásperas podem carregar sementes de verdade. Mas é também não permitir que a opinião externa se torne prisão. O estoico escuta, avalia e decide o que guardar. Não absorve veneno, mas recolhe lições. A neurociência mostra que o cérebro reage às críticas como se fossem dores físicas, mas também revela que é possível treinar a mente para responder de forma diferente. Cada vez que escolhemos analisar em vez de reagir, fortalecemos conexões cerebrais ligadas ao autocontrole. Com o tempo, a dor inicial dá lugar à clareza. Podemos imaginar esse hábito como peneirar a areia em busca de pedras preciosas. Muitas críticas serão apenas areia solta, sem valor. Mas, se peneirarmos com atenção, encontraremos pequenas pedras que podem lapidar nosso caráter. E mesmo quando nada de útil for encontrado, ao menos treinamos a paciência e a serenidade. Esse hábito nos ensina que não temos controle sobre o que os outros dizem, mas temos pleno domínio sobre o que fazemos com isso. E, ao transformar críticas em aprendizado, cada palavra negativa deixa de ser um fardo e se torna parte da construção de uma fortaleza interior. Hábito 10. Viver cada dia como se fosse o último. Os estoicos não viam essa ideia como um convite ao desespero, mas como um chamado à presença. Marco Aurélio nos recorda: pense em viver como se já tivesse morrido. O que resta é um bônus. Essa frase não é sombria, é libertadora. Quando entendemos que o tempo é finito, paramos de adiar a vida. Paramos de empurrar para amanhã conversas essenciais, gestos de virtude, decisões que sabemos necessárias. Viver cada dia como se fosse o último não significa agir com pressa ou buscar prazeres imediatos. Significa viver com inteireza. É estar onde se está, sem a distração de 1000 futuros imaginários. É cultivar a virtude agora, em cada gesto, em cada palavra, em cada escolha. Porque o amanhã, embora desejado, nunca está garantido. Esse hábito é um antídoto contra a procrastinação. Quando recordamos a brevidade da vida, ganhamos urgência não de correr, mas de estar. A atenção se afia, o coração se expande, e o que parecia banal se revela precioso. Uma conversa com um amigo, um instante de silêncio, o trabalho bem feito, tudo ganha densidade quando vivido como se fosse único. A neurociência mostra que a prática da atenção plena reduz a ansiedade e aumenta a clareza de decisões. Ao focarmos no presente, os circuitos da mente deixam de se prender ao que já passou ou ao que pode vir, encontrando força no agora. É nesse espaço que a vida realmente acontece. Podemos imaginar essa prática como caminhar por um jardim. Quem corre olhando apenas para a saída perde a beleza das flores no caminho.
Mas quem caminha com presença percebe cores, aromas, texturas que estavam sempre ali, mas escondidos pela pressa. Assim também é a vida. Não precisamos de mais anos, mas de mais presença nos anos que já temos. Viver cada dia como se fosse o último não é viver em urgência, mas em essência. É lembrar que a vida não se mede pela quantidade de dias, mas pela qualidade com que cada um deles é habitado. E quando cultivamos esse hábito, cada dia se torna não uma repetição, mas um presente pleno de significado. Chegamos ao ponto em que todas as reflexões se encontram. A transformação não é fruto de teorias grandiosas, mas de gestos repetidos com consciência. Marco Aurélio nos lembra: não perca tempo discutindo como deve ser um bom homem, seja um. Essa frase carrega a essência do estoicismo. Não é no discurso, mas na prática diária que a vida se molda. Cada hábito estoico é uma semente. Separar o que está sob nosso controle, escrever um diário, cultivar o silêncio, antecipar os desafios, revisar as ações, agradecer com consciência, moderar os desejos, treinar o corpo, aprender com críticas e viver cada dia como se fosse o último. Não são práticas isoladas, mas raízes que juntas fortalecem a árvore da alma. Crísipo de Solos comparava a filosofia a um médico da alma. E como qualquer tratamento, a cura não vem de um único remédio, mas da disciplina de seguir, dia após dia, as orientações que fortalecem o corpo interior. Os hábitos são esse tratamento. Silencioso, constante, capaz de curar ansiedades, dissipar ilusões e devolver clareza. Não é o amanhã distante que transforma a vida, mas o hoje, neste mês, ainda neste dia. Cada pequeno gesto, repetido, se torna um tijolo no alicerce de uma vida vivida com firmeza e serenidade. A vida, como argila, está em nossas mãos, e cada hábito é um toque que a molda em direção à virtude. Fecho com um convite reflexivo. E se você começasse agora, não com grandes planos, mas com um único hábito estoico? Qual seria a primeira semente que você escolheria plantar? A resposta a essa pergunta pode ser o início de uma mudança que se prolonga por toda a sua vida. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários a palavra constância, para lembrar que é a repetição firme e não os impulsos passageiros que transforma destinos.